A grande luta do homem é para ele deixar de amar-se a si próprio sobre todas as coisas e amar a Deus sobre todas as coisas. O homem pode amar-se a si próprio por amor de Deus, porque eu me amo a mim mesmo, porque porque eu existo, porque eu sou remido, eu sou filho de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Eu comungo todos os dias e tal, e nosso Senhor me fez, quando eu fui batizado, como fez com todos nós, um príncipe celeste, que se corresponder, irei para o céu, se não corresponder, eu vou me condenar. Mas, assim como Deus me ama, eu também devo me amar. E devo amar as outras pessoas por amor a Deus. E esse assunto do amor a Deus é complicado, porque o homem tem uma tendência super exacerbada de amar-se a si próprio. Como é comum, às vezes, a pessoa vem assim com uma conversa bem ortodoxa, piedosa, e por trás dos comentários tem um sutil autoelogio. Mais ou menos como que diz, veja como eu sou exemplar, veja como eu sou, e quer despertar no fundo uma admiração a ela e não tanto a Deus Nosso Senhor. Isso não é raro a gente encontrar. Ora, não adianta nada uma piedade que não se encanta com Deus. Tem que ter amor a Deus, sobretudo, e amar a tudo em função dele. Bem, então eu vou começar uma projeção, que depois eu vou fazer na projeção não, eu vou pôr agora na tela o PowerPoint, e depois vou fazer uma projeção. E aí eu vou pedir, na hora da projeção, então, que todos prestem bem atenção e contemplem naquilo que vai ser passado, lembrando dos comentários que nós vamos fazer previamente. Então, eu vou passar para lá, e se ninguém tiver mais nenhuma pergunta desse tema, aí eu já vou para lá, e que está aqui. Eu pergunto se todos estão vendo. Estão vendo? Sim. Bom, este comentário vai na linha das sublimidades da fé católica apostólica romana. Pode ver, gente de outra religião não vê isso. Os protestantes não enxergam isso. Budista, nem se fale, budista, ele enxerga para dentro de si, o olho dele vai ser virado ao contrário, vai ser virado para dentro. E daí para fora. Então, aqui nós vamos ver algo que eu não vou passar nenhum texto de utopia, porque eu não tive na época, na hora, mas eu vou fazer comentários que é na linha daqueles comentários que ele quereria que nós fizéssemos. Então, veja, grandeza, infinitude, eternidade, reflexos de Deus na criação que extasiam os anjos. Quer dizer, até os anjos se extasiam. Com isso, portanto, nós também devemos nos extasiar. Então, veja bem, grandeza, infinitude e eternidade. Infinitude e eternidade. As montanhas, eu não sei se já repararam, têm uma característica fundamental, independente do seu tamanho ou altura, que é de sempre apontarem para o céu. Pode ver, toda montanha, ela sempre termina num pico em cima. E esse pico, às vezes, é mais ou menos agudo, às vezes é mais arredondado, tudo, mas a montanha, para ela ser montanha, ela tem que ter um pico. Esparsas por toda a Terra, sempre exigem de quem as galga, quer dizer, quem sobe a montanha, um esforço ascensional. É um esforço que, à medida que ela vai fazendo esforço, ela vai subindo. E esse esforço ascensional que premia o que chega ao seu topo com uma visão panorâmica de tudo que ficou abaixo. O pessoal vai subindo, subindo, subindo. Quando ele chega lá em cima, ele olha para baixo e vê aquele panorama. É o fruto do esforço que ele fez para subir. Subindo, o prêmio dele é ver aquele panorama. Isso é uma cópia do que acontece na vida espiritual. Ou melhor ainda, é um símbolo do que acontece na vida espiritual. Nisso, então, se parece com a conquista do céu, após uma vida de lutas, dores e sofrimentos de toda ordem,
Então aqui a gente sofre, é uma ascensão duríssima, mas quando chega no final, valeu a pena. Por isso, certas montanhas nos atraem bastante. Primeiramente, nos impressionam pela grandeza, pela ideia de força, de estabilidade. Tem umas montanhas que são extraordinárias. O próprio Pico do Everest, o Monte Matterhorn na Suíça, e sei lá quanto é, até o nosso Pão de Açúcar, e inclusive o próprio Corcovado também tem algo disso, o Dedo de Deus, né? Tem todas essas montanhas, tem algo disso, que impressionam pela grandeza, pela ideia de força, de estabilidade, aquilo não se move, está ali para todo sempre. Deixa eu ver aqui quem é. Enfim, está ali para todo o sempre. Bom, depois pela ideia de infinitude, então a primeira a ideia pela grandeza, força e estabilidade. Depois de infinitude, onde ostentam a impressão de que tocam o céu com sua grande altitude. Ela parece que tem uma altura, às vezes, certas montanhas parecem infinitas. Inclusive, varam as nuvens e passam para cima das nuvens. Isso dá uma ideia de infinitude, a infinitude de Deus, não? Fica-se com a impressão de que no topo delas se consegue tocar no próprio Deus. Quer dizer, se a pessoa chegar no topo delas e levantar o braço, levantar a mão, ela consegue tocar no próprio Deus. E é uma coisa bonita dos oh meu Deus, como é que chama esses que escalam nossa, que coisa, alpinistas. Dos alpinistas, é isso. Pena que eles não fazem com esse espírito. Bom, em terceiro lugar, as montanhas, dão a ideia de eternidade. Tão inatingíveis contra o tempo que o flagelo de séculos seguidos não lhes fere em nada a integridade. Às vezes estão ali, eu não sei quantos milênios que essas montanhas estão ali, e vão ficar para sempre. Até o fim, e mesmo depois do fim do mundo, mais provável é que essas montanhas continuem. Num certo sentido, elas representam as verdades eternas. Porque disse Nosso Senhor, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, quando a gente vê uma cadeia de montanhas, como vocês vão ver, pensem nisso, né? Podia ser assim, uma poderia ser Deus Padre, outra poderia ser Deus Filho, outra poderia ser Deus Espírito Santo. Mas também uma poderia ser a primeira verdade do credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Outra poderia ser outra verdade sublime em Jesus Cristo, um só seu Filho, nosso Senhor. Outra, a terceira, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. E daí para fora. São as verdades supremas que regem a nossa alma e pelas quais nós devemos ter encanto. Nós devemos ser encantados com as verdades do credo. A conquista da montanha mais alta da história, sabe qual foi? A mais heróica, a mais carregada de méritos, foi a ascensão de Nosso Senhor no Calvário, com a cruz às costas, para nos redimir e nos abrir as portas do céu. Veja que Nosso Senhor escolheu, para efeito de redenção, uma crucifixão, mas no alto de um monte. E o monte, da redenção, ele quis fazer galgando um monte. E um simbólico altar criado por ele próprio. Quer dizer, esse monte, como que ele foi um altar, inclusive se diz que ali Nosso Senhor celebrou a segunda missa dele, a primeira missa foi na Santa Ceia, e a segunda foi no altar, no Calvário, onde ele foi crucificado e morto. Bem, então aquilo também simboliza um altar. Muito bonito, no Equador tem um nevado, um vulcão, que chama El Altar também. Felizes as almas que compreendem a beleza profunda das montanhas e a sua simbologia. Vai aparecer horas tantas no filme, umas aves voando lá no alto, assim, como que
chegando perto do topo para contemplar o topo das montanhas. Elas fazem lembrar, essas aves, certas almas que contemplam as maiores verdades da doutrina católica, cantadas no Credo, como também no Te Deum. O Te Deum é uma música extraordinária, todo mundo conhece, e é o Te Deum que vai ser tocado enquanto passa essas imagens. Bom, essas almas que contemplam e que sobem lá para o alto, né, se assemelham à invocação de Nosso Senhor. Tem numa ladainha de Nosso Senhor uma invocação que é mais ou menos assim: águia que voa para as colinas eternas. Então, essas almas são as águias de Deus, porque Nosso Senhor é considerado a águia que voa para as colinas eternas. Então, as águias de Deus são todos aqueles que não são de galinheiro, é do alto do panorama das mais altas verdades católicas. Ali elas se entretêm, ali elas alçam, elas fazem esforço para subir até lá, e depois elas prefeririam não descer nunca, porque lá está a verdadeira felicidade delas. Admiração é preciso ter para conhecermos a Deus. Temos que admirar essas coisas todas. Conhecermos a Ele para o amarmos. O Catecismo diz: conhecer, amar e servir a Deus. Como é que eu vou conhecer a Deus se não é pela admiração? Mas, pela admiração, aí eu começo a compreender a Deus, começo a conhecer a Deus. E aí que eu vou amá-lo, porque eu não posso amar alguém que eu não conheço. Amarmos a Deus para quê? Para louvá-lo e servi-lo nesta terra. É um caminho verdadeiro para o católico chegar ao céu, receber o seu trono eterno na corte do próprio Deus, junto com Nossa Senhora e com todos os anjos e santos. Quer dizer, o homem nessa ascensão admirativa e contemplativa, ela vai compreendendo mais a Deus, vai amando mais a Deus, vai se dedicando mais a Deus e vai louvando mais a Deus. E aí até chegar na corte dele, sempre por intermédio de Nossa Senhora. Por isso, não está fora de propósito afirmar: se queremos conhecer e amar a Deus, um caminho certo é contemplarmos as suas maravilhas refletidas no universo. Falamos disso já mais de uma vez. Recorramos a Nossa Senhora Imperatriz do céu e da terra, que é a medianeira universal de todas as graças, ao mesmo tempo, faltou uma palavra, que é a mais bela das meras criaturas, porque ele é a síntese de todas as belezas do universo. Então, tudo isso nós vemos, existe na alma de Nossa Senhora simbolicamente. Isso simboliza o que está na alma de Nossa Senhora. Bem, eu paro aqui e pergunto se alguém quer dizer algo, ou não, se alguém quer completar algo antes da gente fazer a projeção. O que é que dizem? Tem algo a dizer? Bom, então vamos para a projeção. Para a projeção, eu vou ter que fazer uma coisa aqui que já era para eu ter feito, mas eu esqueci. Deixa eu me ver aqui. Um momentinho só, por favor. Está dando para ver a imagem? Sim. Então vamos lá. Aqui é a terra vista do céu, vamos dizer, né?
Que dizem? É lindo, seu Marcos. É maravilhoso. As montanhas parece Vitória. Sorvete de flocos. Agora, eu não sei se percebe como a vida de quem contempla é muito mais saborosa, muito mais cheia de consolações do que quem não contempla. As pessoas muito ativas, de visão muito baixa, muito concreta, elas não têm repouso para a alma porque elas não sobem nos altos panoramas. A gente devia ter santa inveja daquelas aves que nós vimos, que conseguem chegar até lá em cima e chegar bem perto do topo. Quase diria que ali elas como que chegam a ver a Deus. De tal maneira elas se distanciam do terra-terra, né? E